Tudo bem com você? Bom dia. Hoje mais um dia estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus. Hoje gostaria de expor para você a respeito da fé, A respeito da salvação através da fé. Porque muitas religiões pregam que para que você alcance a salvação diante de Deus, você tem que se tornar um crente, Você tem que batizar nas águas, você tem que fazer vários rituais evangélicos que o homem propõe para que você alcance a salvação. Mas o que você tem que entender é que a salvação, ela não depende de obras religiosas. A salvação não depende de você ser alguma coisa para ter a justificação diante de Deus. Você não precisa disso. A única coisa que você precisa ter para ser salvo conforme diz as Escrituras é fé. Fé em quê? Em um único Deus. Por que único Deus? Porque no mundo está repleto de deuses, As pessoas buscam a sua fé através de deuses que o homem, cultua, que o homem inventou. E essa fé nesses deuses não te leva a lugar nenhum, não te dá a vida plena, não te dá salvação de coisa alguma, porque são deuses feitos pelo próprio homem. E nós sabemos que o Deus verdadeiro não foi o homem que criou, foi ele que criou o homem. É diferente de você ter criado um Deus e Deus ter criado você. Então, a fé parte de você crer em um único Deus, que é o Deus que criou os céus e a terra, que é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual ele mesmo dizia quando esteve neste mundo: eu e o Pai somos um. Por isso Paulo diz em uma de suas cartas que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e uma só esperança. Então não existe outro Deus, há um só Deus, que é o nosso Pai e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que compõe a trindade do Deus eterno. Então, fora disso, as crenças que o mundo oferece de vários deuses, feito pela mão do homem, ou canonizado pelo homem, como Deus, como deusas, esses deuses não servem para nada, são apenas deuses que atrapalham você a conhecer o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus que criou o céu e a terra. E é desse Deus que eu quero falar neste momento e falar sobre a salvação que ele nos traz através de um único objetivo: deixar você livre para ele poder penetrar na sua vida ou entrar em sua vida e dar direção à sua vida. Vamos ler um pouquinho o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Ele diz assim: portanto, o que diremos sobre nosso pai humano, Abraão? Ele está falando, Paulo está falando sobre o pai humano que se chamava
Abraão. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Olha o que ele está falando, Paulo. Se Abraão teve justificativa diante de Deus pelo que ele fazia, então ele não tem em que se gloriar, porque ele conseguiu a salvação através dos esforços dele. Mas não foi assim que aconteceu com Abraão. Continuando, ele diz o seguinte: entretanto, o que diz as Escrituras? Paulo falando: se Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Entendeu? Abraão, ele creu em Deus, e por ele crer em Deus, ele é justificado diante de Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. Aí ele continua: ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, né? Se você faz algum serviço, então aquela pessoa que te contratou, ela tem uma dívida como você, porque ela te contratou para fazer tal serviço. Aí ele diz, né? O salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. O que ele está falando? Aquele que crê em Deus, independente de obra, independente de ter feito alguma coisa, algum sacrifício religioso, como são postos nas igrejas para que os seus membros façam, isso não é justificado diante de Deus. É justificado diante de Deus aquele que crê nele, independente de ter feito alguma coisa ou não. Entendeu? Aí ele continua dizendo, né? Assim também, Davi fala da bem-aventurança. Davi, né? O rei Davi. Fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta como justiça, independente da obra. Davi falando que Deus, bem-aventurado aquele homem que Deus justifica ele, independente dele ter feito algum tipo de obra, né? Batismo, Santa Ceia, que nem os crentes, os católicos, que fazem suas procissões, suas missas. Isso não quer dizer nada para Deus. O que quer dizer para Deus é você ter fé nele, sem obras. Tá? Aí ele continua: como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados, né? Cujos pecados são cancelados. Como são felizes aqueles, né, que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Davi está falando. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Quer dizer, tem pessoas que cometem pecado, segundo os dirigentes de igreja, mal sabem eles que dessas pessoas muitos serão perdoados sem ter feito obra nenhuma. Por isso que Davi fala: bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Jamais o Senhor vai cobrar.
o que ele fez de errado. Aí ele continua: essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão? Ele está fazendo uma pergunta. Se essa libertação, se esse favor que Deus está dando para a pessoa de graça, sem ela precisar pagar algum preço pelo pecado que ela cometeu, ele está perguntando se isso só vale para os que são circuncidados. Não. Quem são os circuncidados? São os judeus. Eram os únicos que achavam que a salvação vinha através de ser circuncidado. Já os gentios não podiam ser circuncidados porque não faziam parte da comunidade judaica, né? Gentio era para os judeus como se fosse um estrangeiro. Essa gente aí tem nada a ver com nossa religião. Assim nós éramos considerados perante o judaísmo. É por isso que ele diz: essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou também oferecida aos incircuncisos, que somos nós. Nós somos os judeus, são os circuncidados, e nós somos os incircuncisos. O que é circuncisão? Circuncisão, quando a criança nascia, que completava 8 anos, ele era levado perante um sacerdote, e ali o sacerdote fazia a circuncisão, só o macho que era circuncisado. Cortava ali a pele do pênis do menino, e aquele sangue era derramado, expelido, e ele era circuncidado, era considerado como um judeu. Já os gentios não tinham essa prática, e nem podia ter, porque os judeus não permitiam a circuncisão entre os gentios. Aí ele continua dizendo: pois já afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Ele está perguntando, Paulo. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Veja bem, na época de Abraão ainda não existia circuncisão, por isso que Paulo está perguntando isso, né? Qual momento foi creditado? Antes ou depois de ter sido circuncidado Abraão? Aí ele fala: de fato não o foi depois, mas antes da circuncisão. Paulo está falando que a fé que Abraão teve em Deus, ela veio antes da circuncisão, não depois. Então, a fé, ela não depende de obra, né? Não depende de você ser circuncidado ou não. Aí ele diz: sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo de justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem. Veja bem, a circuncisão de Abraão foi a fé, não foi um corte no pênis, foi a fé. Por que Deus fez isso com Abraão? A circuncisão dele foi a fé, porque ele seria automaticamente pai de muitas nações. E quem são essas nações qual Abraão é pai? Somos nós gentios, que não precisamos de circuncisão como os judeus. A nossa circuncisão é feita como foi feita a de Abraão, a fé. A fé. Aí ele continua: quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos nós, os que creem, ainda que não tinha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles.
ele é igualmente pai de todos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão. Quer dizer, Abraão é pai de todo incircunciso, pai daqueles que não precisaram ser circuncidados, mas também caminham sobre as marcas das pessoas da fé, que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Ele está dizendo que Abraão é pai de um povo que nem passou pela circuncisão, ou seja, nem conheceu esse ritual de circuncisão. Por isso que Abraão foi o pai da fé, é o nosso pai da fé, porque nós gentios não precisamos ser circuncidados e nós cremos em Deus independente da incircuncisão, da circuncisão. Nós somos os incircuncisos e cremos em Deus independente de ter esse corte, né, que simbolizava a circuncisão. Aí ele diz assim: porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Quer dizer, Abraão ele veio ser herdeiro do mundo não por ser circuncidado pelos judeus, mas pela fé que Deus colocou nele. E assim nós somos filhos de Abraão pela fé e herdeiro com ele. Aí continua dizendo, né? Aí ele continua dizendo: portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Que ele está dizendo, se é os circuncisos que são herdeiros, né, a fé fica sem valor, né? E nós não somos herdeiros de nada, é o que ele está dizendo. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há ou não pode haver transgressões, né? Ele dizendo aqui, pois onde não há lei, não pode haver transgressões. Aí ele continua, a circuncisão, sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo de justiça, que tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre a marca dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não pode haver transgressões.
Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a todo descendente de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé, que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em Abraão depositou a fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência de elementos inexistentes como se existisse. Abraão, crendo, esperou contra toda o prognóstico desfavorável, tomando-se assim pai de muitas nações. É isso, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela atenção e até a próxima.